Olá, galera do 7º ano, tudo bom? Tudo beleza? Então vamos aqui para mais uma aula, um pouco de revisão sobre o Simple Present e agora vamos ver também Adverb of Frequency, advérbios de frequência. Então aqui, ó, como vocês viram na aula passada, né? Então basicamente o verbo no Simple Present afirmativo, ele só vai mudar em terceira pessoa. No caso que é he, she, it. Então, works, se terminar em CH, X, O, Z, né? Então eu vou acrescentar o E e o S lá na terceira pessoa do singular. Se terminar em Y com consoante, né? Eu vou retirar o Y e colocar IES, né? Em terceira pessoa. Você vê que essa mudança na forma afirmativa só é em he, she, it, que pode vir com o nome de pessoa, animal, coisa, né? Desde que esteja no singular. Então só vai ver a alternância na terceira pessoa do singular. Vocês podem ver que o work ele não muda aqui nas primeiras pessoas, ele não muda aqui nas últimas no plural, só vai mudar na terceira pessoa do singular, certo? E na forma negativa, o que nós vemos? Eu uso o auxiliar don't ou doesn't. Preste atenção aqui também que o don't ele não mudou nas primeiras pessoas, né? Ele não mudou nas primeiras pessoas, não mudou nas últimas, continua don't. Só na terceira pessoa, que vai ser doesn't. Então, don't em quase todo mundo, mas só na terceira pessoa, doesn't. E a forma interrogativa, como é que ela acontece? Ela acontece também com os auxiliares do ou das. Né? Do ou das. Quase todo mundo recebe do no início da frase. Quase todo mundo recebe do no início da frase. Adivinha quem recebe das, que é diferente? Terceira pessoa do singular. Quero lembrar que na forma interrogativa, o do e o das tem que vir no início da frase e no final, ponto de interrogação. Né? Prestem atenção que o verbo ele não altera na forma negativa e nem na forma interrogativa. Né? O verbo ele não altera. Ele só altera, o verbo principal que eu falo, né? Ele só altera na terceira pessoa do singular na forma interrogativa. Negativa recebe o don't ou doesn't antes do verbo e interrogativa recebe do ou das no início da frase e ponto de interrogação no final, beleza? E aqui vocês viram na aula anterior, são as regras para a utilização de verbos no present simple, na forma negativa. Né? Então, regra geral, acrescenta-se, na regra geral, acrescenta-se don't. Don't, na forma negativa, vocês viram lá na tabela, né? Don't antes do verbo principal, sem alterar, expliquei lá na tabela também, sem alterar o verbo principal. Então, notem aqui, nessa primeira frase, né? We watch TV every day. É a forma o quê? Affirmative. Qual é o verbo principal? Watch. Para eu passar para a forma negativa, como não é terceira pessoa, eu vou colocar o don't. Então, pessoal, o don't aqui, ó, antes do watch, que é verbo principal. We don't watch TV every day. Eu colocando o don't antes do verbo, a frase vai ficar na forma negativa. Viu? O segundo ponto, em verbos na terceira pessoa do singular, acrescenta-se o auxiliar das antes do verbo principal, sem também alterar o verbo. Pessoal, aí eu tenho aqui Mary goes to school. Gas. Professor, por que é gas? É S no final, porque está em terceira pessoa do singular na forma afirmativa. Mas eu quero passar essa frase para a forma
negativa, eu tenho que colocar doesn't e não das, como eu coloquei aqui, né? Então eu tenho que colocar doesn't, D-O-E-N apóstrofo T, antes do verbo principal, que aqui é go. Então, pessoal, a única alternância, como vocês viram lá na tabela, na forma negativa, é colocar do ou das antes do verbo. Das eu só posso colocar quando for terceira pessoa do singular. Vamos aqui para frente. Example. You make a robot. You make a robot. É a forma o quê? Afirmativa. Isso aqui, pessoal, é a frase you. É a terceira pessoa do singular? Não. Então eu acrescento don't antes do verbo principal, que é make. Então you don't make a robot. Aí eu quero passar essa mesma frase para a forma interrogativa. Lembre-se dos auxiliares do ou das. Ou das. Ficar aqui mais visível. Esse das é só para terceira pessoa do singular. Então aqui é a terceira pessoa do singular? Não. Então eu vou ter que optar por do. Aqui, ó. Quando é a forma interrogativa, vocês viram lá na tabela, no início da frase. O auxiliar vem no início da frase e no final, ponto de interrogação aqui destacado. Se for, no caso, he, she, it, ou o nome de uma pessoa no singular, ou de coisa, objeto, então eu vou utilizar o das, né? E ponto de interrogação no final. Beleza? Bem, pessoal, esse aqui é um assunto novo, né, que é adverb of frequency, os advérbios de frequência. Vamos aqui só lendo comigo, né, voltando. Os advérbios de frequência, né, indicam geralmente a maneira como algo é feito. Logo, os advérbios of frequency expressam frequência, a quantidade de vezes em que é feito ou não. Em inglês é comum que esses advérbios também estejam relacionados à pergunta how often, com que frequência, né? Então vamos para frente aqui. Regra de uso. Os advérbios of frequency precedem o verbo principal. Isto é, eles vêm antes do verbo principal. Olha aqui, pessoal, nesta frase. I usually walk off. Olha só, o verbo principal é esse e o advérbio é esse, né? E o advérbio é esse. Então, I usually walk. Eu normalmente acordo cheio de energia, né? Cheio de energia. Na segunda frase, pessoal, qual é o verbo? He never listened to my advice. Olha só, pessoal. O verbo principal é esse. Sempre a frequência, se não tivesse esse never, ficava assim. I listen to my advice. Ele escuta meus conselhos. Mas foi colocado never, que significa nunca. He never listened to my advice. Ele nunca escuta os meus conselhos. Então, há uma diferença para quem escuta e para quem nunca escuta. Então, a frequência, no caso aqui, never, ela está vindo antes do verbo principal, que é listen, escutar, né? Então, sempre o advérbio de frequência ele vem antes do verbo, né? O advérbio de frequência vem antes do verbo. Beleza? Então vamos lá, aqui só para ilustrar a nossa aula. Deixa eu ficar aqui no meio para não ficar na frente do quadro. Então, adverb of frequency, always. O always é uma frequência que você faz 100%, né? I always visit my mother. Eu sempre visito minha mãe. Então, ó, o always, sempre. Usually.
Normalmente, usually, normalmente, né? I usually watch TV. Eu normalmente assisto TV. Né? 80% usually. Often, frequentemente, né? I travel in São Luís. I often travel in São Luís. Eu frequentemente viajo a São Luís, né? É só exemplos, viu? Sometimes, às vezes, né? Às vezes, I'm sometime go to the beach. Às vezes vou à praia, né? Never você já sabe, é nunca. I never. Quem já foi à praia alguma vez? Se você nunca foi, você vai dizer I never go to the beach. Eu nunca fui à praia. Então a frequência é 0. Certo? Então vamos para frente aqui. Só a referência da aula. Bem, pessoal, esta foi a nossa aula sobre os advérbios de frequência. Um abraço a todos. Até a próxima aula.